Passou aí a vinhetinha do nosso quadro Eu Quero Saber. Então, para você, é hora de tirar dúvidas sobre direitos domésticos e previdenciários aqui no Bom Dia Paraíba. Quem está comigo, toda terça-feira aqui no estúdio, o advogado Paulo Souto. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Vamos embora para as perguntas direto. Olha só, a gente recebeu uma pergunta, Paulo, de um grupo de funcionários de uma empresa aqui de João Pessoa. Acho que é uma situação meio complicada. Eles dizem o seguinte: recebemos salários por comissão. Quando do pagamento de nossas férias, do 13º salário, o gerente nos apresenta um olerite com os respectivos valores para a gente assinar. Mas ele não nos repassa o dinheiro depois que assinamos o documento, sob a alegação de que a gente recebe o salário por comissão e dessa forma a gente não tem direito. Eles não têm esse direito mesmo? Patrícia, sinceramente, é de se lamentar que uma empresa haja dessa forma. Se ele não tivesse direito, o gerente da empresa não pediria para ele assinar documento nenhum. Primeiro passo. Ele não teria direito, não. Então, porque se você não tem direito, para que você vai assinar? Quitar uma dívida que você não exige. Quitar um pagamento de férias, quitar um pagamento de terceiro se você não tem direito? Isso não existe. Este gerente, esta empresa, o gerente está praticando, isso é um crime de furto. Nossa. Eu vou além, um crime de furto previsto no Código Penal, artigo 155. Eu vou além, isso é um crime de roubo. Por quê? Porque ele está se utilizando de uma violência moral para subtrair de terceiros. Bem de terceiros. Isso é crime. Ele está subtraindo um bem móvel, que é o salário do trabalhador. Isso é crime. Trabalhador fazer essa denúncia. Olha, então, cabe a esse grupo de trabalhadores denunciar essa empresa no Ministério Público do Trabalho. Denunciando, o Ministério Público vai abrir um inquérito público e vai averiguar, e isso dá cadeia. Isso é crime. Isso não se pode fazer. Isso é crime. Ele está tomando o salário do trabalhador. para as pessoas que estão em casa, muita gente não deve saber o que é um olerite. Explica para a gente, Paulo. Olerite é um recibo de pagamento. Apenas. É apenas isso. Isso é um termo em inglês que se usa. Eu não gosto desse termo, mas como foram eles fizeram, nós quisemos transcrever como eles mandaram a pergunta. Olerite é sempre um recibo de pagamento que você pede para o empregado assinar. Atenção, então, esse pessoal aí que está passando por esse problemão aí. Não deixem de ir ao Ministério. Eu acredito que você pode fazer até uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Você liga para ele, vê como deve proceder. Pedir para os fiscais irem lá na empresa dele, isso é o Ministério Público do Trabalho, é os procuradores do trabalho. Eles mandam os funcionários lá averiguar. Alírio Dias Gomes, do Altiplano, aqui também em João Pessoa. No caso de empregada doméstica que mora em outro município e vai para casa todo final de semana, ele quer saber se ele tem a obrigação legal de pagar a passagem intermunicipal, no caso dela, para ir todo dia visitar a família, todo fim de semana. Não, a obrigação, Alírio, é de você pagar o vale transporte do empregado para ele se deslocar todos os dias. Residência, trabalho, trabalho e residência. Para ele visitar a sua família nos finais de semana, o empregador doméstico não tem obrigação nenhuma de estar pagando passagem intermunicipal. Não faz diferença se ela mora em outra porque cidade. Exatamente, ela está afogando o seu repouso semanal remunerado, ela vai para casa. Agora, e acredito que não compense nem ela receber, porque se ela for receber essa passagem, ela vai ter que ser descontado do salário dela, o percentual de 6%. Mas você não tem a obrigação de conceder essa passagem intermunicipal. Yuri Feliz, eu acho, me desculpe se estiver errado, que eu acho que pode ser Félix também, em Ingá, na Paraíba. Gostaria de saber se a doméstica tem direito à licença maternidade, de quantos meses, e se ela morar na casa do patrão, como é que fica esse período? Olha, ela tem direito, Yuri, a 4 meses, 120 dias de licença maternidade. Se ela mora na casa do patrão, ela não vai poder trabalhar. O patrão não vai exigir que ela trabalhe porque ele vai ter problema no futuro. O ideal é que esta mãe ela vá para a casa de sua família, gozar de sua licença maternal e não fique na casa do patrão. Agora, se ela não tiver para onde ir e o patrão aceitar que ela fique em casa, eu aconselho que o patrão não exija trabalho desta mãe durante os 120 dias de licença maternidade. Muitas perguntas aqui por ainda. A gente vai voltar daqui a pouquinho para conversar mais sobre direitos domésticos e previdenciários. Essas perguntas que foram mandadas para a gente durante a semana. Daqui a pouquinho a gente continua. Paulo. Vamos voltar agora a conversar com o nosso especialista Paulo Souto sobre direitos domésticos e previdenciários, o nosso quadro de toda terça-feira, Eu Quero Saber. Paulo, agora a pergunta é do Leonardo Cavalcante, aqui de João Pessoa mesmo. Ele quer saber o seguinte: para a Justiça do Trabalho, no caso da diarista, deve prevalecer o número de dias que ela trabalha por semana ou a jornada dela nesses dias? Não, Leonardo, prevalece o número de dias. Até 2 dias na semana, o Justiça do Trabalho entende que não existe vínculo empregatício. A partir do 3º dia já gera vínculo. Os dias na semana que a diarista trabalha que vai gerar vínculo ou não, e não a jornada diária. O José Bahia está contando a seguinte história, Paulo. Diz que se aposentou por tempo de contribuição há 2 anos pela Previdência Social. Continuou a trabalhar sem interrupção e a contribuir também normalmente. Pergunta: terei direito a uma revisão da minha aposentadoria ou então pelo menos a uma segunda aposentadoria? Para a primeira pergunta, não.
Ele não terá direito porque a sua aposentadoria é reversível. Para a segunda pergunta, sim, desde que seja de outro regime previdenciário. Ele pega o tempo de serviço que ele contribuiu para o INSS após sua aposentadoria e leva para outro regime. É o caso de ele levar para o município ou estado, ou até para o governo federal. Mas aí começa a valer tudo de novo, né? Tem que tudo de novo. Ele poderia ter um emprego anteriormente e levar esse tempo de serviço para lá. Maria de Lourdes de Bahia, o filho dela entrou de férias no dia 1º de março, recebeu apenas uma quinzena do início das férias. A empresa tem que pagar no dia 15 de março a outra parte do salário dele? A empresa deveria ter pago 2 dias antes, tudo junto, na primeira semana. 2 dias antes dele ingressar em gozo de férias. Mas muitas empresas fazem isso até por segurança do próprio empregado, para ele não gastar o dinheiro todo. Mas o procedimento não é correto. Ou seja, no dia 15 tem que pagar. Ele vai ter que pagar. Já deveria ter pago antes, e no dia 15, acredito que pague. A Ivonete, do bairro João Paulo II, aqui mesmo na capital, disse que é aposentada por invalidez, recebeu salário acima do salário mínimo. Com esse novo reajuste do salário, o valor da aposentadoria dela não subiu e ela ficou recebendo o valor do novo mínimo. O que ela tem que fazer? Ela deveria receber um pouco a mais do que o salário mínimo. O que acontece? O reajuste de quem ganha o salário mínimo foi de 14%. Ela, como não recebia ela recebia um pouco a mais, ela teve um reajuste de 6% e com certeza chegou ao teto de R$622. Por isso que a aposentadoria dela é o grande problema, de quem ganha acima do salário mínimo, ele tem aos poucos sua aposentadoria achatada. A Marluce, Paulo, aqui de João Pessoa, está com uma situação, porque é o seguinte, a patroa dela vai passar 20 dias viajando, chegou para ela e disse o seguinte, ou você desconta esses dias nas suas férias, ou então você vai para casa da minha filha. Ela não quer nenhuma coisa nem outra. E aí? Olha, a gente sabe que a relação de emprego doméstico é informal até certo ponto, mas isso primeiro, ela não tem obrigação nenhuma de trabalhar na casa da filha da empregadora. A obrigação dela, ela trabalha na residência da empregadora. A da filha não é a residência da mãe dela, entendeu? E ela não deve, quanto à primeira, ela descontar nas férias, isso não existe. O empregado doméstico não está obrigado. Se o empregador vai viajar, a opção é dele. Se ela tiver com o direito adquirido das férias, o empregador deve colocar de férias normalmente. Agora, descontar e mandar trabalhar em outro local, isso não pode. Nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Porque às vezes ela já tinha férias planejadas por outro período, às vezes para tirar férias junto com o marido, com os filhos, enfim. O empregado doméstico também tem seu direito de organizar suas vidas. Exatamente. Né? Glaucio Renato, de Campina Grande, disse que é cadastrado como empreendedor individual no Sebrae, Paulo. Ele quer saber, ele trabalha sozinho, não tem funcionário, ele tem que declarar a RAIS também, que a gente vem anunciando já aqui há algum tempo? Não, empreendedor individual, ele só está obrigado de declarar a RAIS quando ele tem um empregado. Se ele não tem, ele não vai declarar, ele não tem obrigação. Isso está regulamentado pela portaria 371 do Ministério do Trabalho. Por hoje, o nosso tempo acabou, Paulo, mas o pessoal que está em casa ainda, se não tirou suas dúvidas aqui de direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários, ainda está em tempo, pode participar com a gente. Pode participar mandando um e-mail para euquerosaber@cabobranco.tv.br e euquerosaber@paraíba.tv.br. E quando nós falamos alguma coisa que você não entendeu aqui ao vivo, você pode mandar um e-mail que a gente esclarece normalmente. Tirar dúvidas aqui, eu mesmo hoje tive um monte de dúvida aqui com você. Muito bem. Vamos tirando, estamos aqui para isso. Terça-feira que vem a gente está de volta. Paulo, obrigada. Bom dia para você, boa semana. Para você também, Patrícia, eu que agradeço.